Alô, tudo bem? Eu aqui novamente, o seu irmão Ronald, para mais uma vez falarmos de coisas importantes da Palavra de Deus. Tá? Pais e filhos é o tema de hoje. Pais e filhos, baseado em Isaías 8:18. Estou aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Vou repetir só a primeira parte. Estou aqui com os filhos que me deu o Senhor. Tá? Deus deu a você filhos para você educá-lo e preparar seu filho para ser um cidadão celeste no futuro. Tá? É a famosa educação cristã. Eu já vi um irmão se vangloriando, dizendo: eu ganhei almas, você não. A Bíblia diz que não ajunta espalha, e você não ganhou almas, então você não está juntando, está espalhando, mas eu ganhei almas. Eu repreendi esse irmão, eu disse a esse irmão: quando você fala assim, que não ajunta espalha, você está condenando tuas filhas e teus filhos. Por quê? Teus filhos e tuas filhas não ganharam almas, não se envolvem em trabalho missionário e só vivem dando mau testemunho, praticando imoralidade. É comum isso, filho de crente praticando imoralidade. Então, quando a pessoa diz que não ajuda espalha, está condenando a própria família, quem tem filhos nessa situação, né? Realmente, esse homem ganhou muitas almas para Cristo, mas os filhos até hoje estão na perdição. Eu já ouvi o relato de uma missionária dizendo no seu sermão, de uma forma triste: ganhei muitas almas para Cristo, mas meus filhos estão fora da igreja. Outra irmã daqui de Caruaru, eu conhecia ela, disse: eu sou culpado porque minhas filhas estão fora da igreja, porque dediquei muito tempo à igreja e esqueci de educar minhas filhas. Ela tinha 2 filhas e realmente estão fora da igreja. É muito comum isso, ouvir a história de grandes missionários que ganharam muitas almas para Cristo, mas os filhos não, né? É o contrário de Noé. Noé pregou, mas só quem se salvou foram os seus. Então é o contrário de Noé, que só fez entrar na arca os seus filhos e suas noras. Enquanto que os missionários que eu falei ganhou muitas almas, mas os filhos é que estão fora da igreja, né? Olha, eu quero dar um recado a você que é missionário, tá? Vamos aprender com o erro dessas pessoas. Você que é missionário, você que tem filhos, tá? É missionário, tem filhos, e você está percebendo que não está tendo tempo para os filhos. Está saindo muito de casa para dar estudo bíblico aqui, fazer trabalho de casa em casa ali, ajudar a igreja no ministério, e não tem tempo para os filhos. Veja, se o trabalho missionário está te impedindo de ter tempo para os filhos, cancele o trabalho missionário. Cancele. Viu? Cancele. Senão, vai ter a tristeza de ver teus filhos fora da igreja. Eu sei muito bem que é triste para um cristão ver seus filhos abandonando o caminho. É triste isso. Você não quer isso dos seus filhos. Então cancele o trabalho missionário. Claro, não é pecado. Claro que o trabalho missionário é o trabalho de Deus, não é pecado. Mas vamos dar uma olhada aqui em Eclesiastes 3, né?
Eclesiastes 3, 1 e 7, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí pulo para o 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Pronto, tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo para a gente falar do Evangelho, pregar em abundância. Mas há tempo também de falar menos do Evangelho porque você está ocupado. Tá certo? Veja o caso dos seus filhos, né? Quando você coloca filho no mundo e teus filhos estão crescendo, você vai precisar de tempo para educá-los. Você vai precisar disso. Então, se o trabalho missionário está atrapalhando, então, eu não digo que cancele completamente, mas diminua o tempo do trabalho missionário para ter mais tempo para os filhos, tá certo? Diminua. Eu conheço um pregador de televisão, né, de um canal evangélico muito conhecido aqui no Brasil, que se separou da esposa. A esposa quis a separação porque ele estava viajando demais no trabalho missionário, acompanhando o canal, fazendo muito programa pelo canal. E estava trabalhando demais, a esposa não suportou e quis a separação, entende? Eu não vou criticar nenhum nem outro, porque cada um sabe o problema que passa, né? As mulheres, quando se casam, é porque quer ter o seu marido perto delas. Eu não vou condenar essa mulher, tá? Mas estou mostrando como é importante diminuir o trabalho missionário. Tem gente que deve estar pensando assim. Se está pensando dessa forma, está equivocado, achando que enquanto está ocupado na obra de Deus, aí o Espírito Santo está educando os filhos dele. Errado. Quem tem que educar os filhos não é o Espírito Santo. Quem tem que educar os filhos é você, papai, é você, mamãe. Não é o Espírito Santo não, viu? Pense bem no que está fazendo. Você é que tem que educar. Aí depois que os filhos crescerem, se tornarem mais adultos, mais independentes, aí você planeja novamente fazer o trabalho. É tudo no tempo certo. A hora é tempo para tudo. Tem tempo de pregar para os que não conhecem lá fora. Mas também tem o tempo de você evangelizar apenas os seus filhos. Mas aceite meu conselho antes que seja tarde, né? Porque você que é crente não vai querer receber a notícia de que o filho saiu da igreja, se desviou. É triste, né? Para um pai que está na igreja ouvir essa notícia do filho. Então vamos ter cautela, tá certo? Dê o seu like, participe, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que está ocupado demais no Evangelho e não dá tempo para os filhos, manda esse vídeo para essa pessoa, tá? E Deus abençoe a tua casa.